Boa noite, Felipe. Vitor Nicolau, da Flamengo TV. Hoje o Paquetá jogou mais avançado, né? Basicamente com um segundo atacante, meia esquerda. E foi muito bem, né? E fez 2 gols, gerou muito jogo para o time, mas essa é a posição que normalmente joga o Arrascaeta. Você pensa que é possível que ele tenha uma sequência nessa posição, os dois jogarem juntos eventualmente? O que você pensa para ele no futuro? Boa noite. Efetivamente, eu acho que hoje ele foi o dia que eu senti ele mais confortável dentro do campo, né? Com os movimentos eram muito naturais, eram todos os movimentos em direção ao gol, um jogador vertical, um jogador que, como eu sempre falei aqui, determinante. Na área leva muito perigo, já seja em atacando espaço, em condução, em finalização, cabeceio. Então hoje eu senti ele no lugar onde ele pode ser mais confortável. Agora temos que... Porque, por exemplo, é a mesma situação, mesma posição que jogou o Carrascal, mas por ter a perna natural facilita muito o jogo dele, com a força física, ele usa muito os braços, então acredito que pode ser a posição ideal para ele. Agora temos que tentar encaixar esse quebra-cabeças e colocar os melhores junto dentro do campo. Oi, Felipe, tudo bem? Sérgio Lobo, TV Globo, Sport TV. Hoje aconteceu uma situação aqui no Maracanã, quer dizer, na verdade já tinha acontecido sábado no CT, né, do protesto da torcida, e hoje o torcedor veio para cá e protestou antes e depois do jogo. Tá? Durante o jogo ele apoiou. E assim, como eu sou jovem há mais tempo, eu já vi grandes ídolos do Flamengo, como você sendo multiplamente vencedores dentro de campo, como treinadores. Eu vou citar apenas 3, para não me alongar muito: Carpegiani, Andrade Júnior, que foram muito criticados na sua função de treinador. E hoje a torcida criticou muito você, xingou você. Eu queria, como é que isso está caindo para você, que é um cara que chegou aqui no Flamengo em 2019, é uma unanimidade, sempre foi, e hoje a torcida, pelo menos pela primeira vez eu vi, xingando você, reclamando de você. Queria saber como é que você está absorvendo isso e se você, em algum momento, pode repensar também, tipo, dar 2 passos para trás para caminhar 3 para frente. Primeiro, entendo perfeitamente. Eu gosto de lembrar sempre que eu usava a camisa do Flamengo quando era pequeno. Sou torcedor desde pequeno. E cresci vendo e sofrendo com eliminações do Flamengo e sendo torcedor igual eles. Então, quando eu me coloco no cargo de jogador, primeiro, escolha vir para o Flamengo, para o meu clube do coração, é uma escolha de vida, primeiro, mas sabendo da cobrança que tem. Já sabia. Eu estava vendo o Diego Ribas, um dos meus melhores amigos no futebol, estava vivendo toda essa cobrança, e eu via de longe isso. Mas eu quis viver esse desafio de trabalhar no Flamengo, de viver essa torcida, o bom e o ruim. E quando, como treinador, a partir do momento que eu escolhi começar aqui, o clube me abriu as portas, me deu a oportunidade, eu sabia perfeitamente a cobrança que tem, porque eu vi a troca de 9 treinadores antes de eu entrar. Então, eu sei a cobrança, eu sei o difícil que é, mas eu sempre acreditei muito em mim. E o melhor de tudo, que eu sei que o torcedor também acreditou em mim. Me deram muita confiança, acho que eles que convenceram, talvez, né, o torcedor convenceu a diretoria em me colocar nesse cargo. Eu tenho uma conexão muito forte. Eu falei antes de vir para o Flamengo que eu não tenho esse perfil de dar carrinho, de lutar, de gritar, que o torcedor às vezes tanto gosta, mas eu tenho outro perfil que me conecta muito com eles, e eles sabem disso, que é o respeito, o carinho e a dedicação, mas o respeito principalmente pelo escudo. E tudo que eu fiz aqui, eu dou e dei a minha vida pelo Flamengo, eu deixei minha alma aqui dentro. Quando o torcedor cobra, ele tem razão. Ele tem razão. O resultado não está vindo, ele não está se sentindo representado pela equipe que está jogando. E eu já falei outras vezes, eu sou o responsável por isso, e eu sei disso. E o que eu fiz muito foi trabalhar mais ainda, porque a única coisa que eu posso fazer é trabalho, melhorar, dedicar e tentar retribuir e evoluir como treinador para poder devolver esse carinho que o torcedor tanto brindou para mim todos esses anos. Foram os anos mais felizes da minha vida, o que eu vivi aqui no Flamengo, na vitória e na derrota,
Então, eu sempre quero retribuir o máximo possível por esse carinho que eles sempre me brindaram. Então, podia te dizer que dói, mas não. Eu entendo perfeitamente o torcedor e o que eu posso fazer é eu fazer melhor ainda para poder trazer eles para o nosso lado de novo. Mas, desculpa, só para finalizar, não quero também alongar muito, mas o que me deixou orgulhoso foi que, ok, protestaram, mas durante o jogo apoiaram os 90 minutos os jogadores, e isso se viu, o reflexo disso nos jogadores com a bola, como eles foram recuperando a confiança, porque a torcida esteve do nosso lado durante esses 90 minutos. Acaba o jogo, o protesto é totalmente válido, e eu sou, como eu sempre falei, fui um torcedor. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. O Flamengo enfrentou um adversário de nível bem inferior, mas acho que fez o que precisava ser feito, né? Uma goleada, jogando bem. Externamente a gente viu, né, dentro dessa pressão, que continuou o canto do protesto, mas internamente, você acredita que esse resultado, com essa grande atuação, qual a importância disso para a equipe voltar aos trilhos e principalmente agora ante uma final de Carioca? E, em cima disso, um dos grandes protagonistas foi o Pedro. Mais uma vez fez 4 gols, é a terceira vez que ele faz um poker trick em um jogo. Tolima, Maringá e hoje o Madureira. Você acredita que também estava faltando essa confiança para ele? E a posição do Paquetá pode ter ajudado o Pedro no jogo hoje também? Vamos lá, duas perguntas. A primeira é já da confiança. Bom, o jogo realmente, como você falou, ficou descontextualizado depois da expulsão, com todo o respeito, né? Mas a inferioridade técnica do nosso adversário. Mas sempre separo isso, porque existem muitas coisas que temos que corrigir, mas também houveram coisas boas, conexões dentro do campo, e o time recuperou comportamentos que vinham se perdendo durante o decorrer do jogo, né? Como eu falei, sempre a confiança faz parte disso. E sobre o Pedro, é importante dizer, né, que é um jogador determinante, decisivo e principalmente que vem jogando, porque parece muitas vezes que o treinador está contra o Pedro, ou contra o Arrasca, ou contra alguma coisa porque o jogador não joga. Mas não é assim. O Pedro jogou a final contra o Corinthians, entrou nessa final, jogou o segundo tempo inteiro, praticamente o segundo tempo inteiro a prorrogação, mas o Pedro também tem o direito a não estar no seu nível, como todos os outros. Então, conforme eu vou vendo os jogadores, eu vou tentando tirar o melhor deles sempre. E eu, mais do que ninguém, quero o melhor Pedro do mundo, o Pedro quando a bola chega, que é decisivo e determinante, como ele foi. Por isso que ele jogou 90 minutos contra o primeiro jogo do Madureira, porque eu quero que ele faça gols, que eu quero que ele recupere a confiança, porque eu preciso que quando a bola chegue no pé dele, ele faça a diferença como ele fez hoje. E os atacantes, eles vivem disso, de gol. Então, no começo do jogo, até procurando muito esse gol, a partir do momento que entrou o primeiro, se soltou e já tudo fica mais fácil. O atacante vive disso. Então, não tenho nenhuma dúvida que ele também vive de sensações e está em busca de retomar o melhor nível dele para poder ajudar a equipe. Boa noite, Felipe. Boa noite. Lucas Baer do Lance. Após a partida, os jogadores que acabam não entrando, eles realizam uma atividade no gramado com preparação física, né? Acredito que você não tenha visto esse momento por já estar no vestiário. O Gonzalo Plata foi muito criticado e o Maracanã já estava ficando vazio por conta do horário, então ficou ainda mais evidente os gritos, alguns até xingamentos, enfim. Outros jogadores que jogaram hoje, como o Royal foi muito bem, o Pedro também, que eu não veio jogando bem, teve uma grande atuação. Queria saber de você, em relação a essa questão do Plata, por exemplo, como é que você lida com um atleta visando uma grande final contra o Fluminense para lidar essa parte mental dos jogadores, essas críticas e cobranças da torcida? Queria usar esse exemplo do Plata para contextualizar um pouco isso. Como é que você encara essa mentalidade, essa parte de trabalho com os jogadores? Obrigado. Bom, cada jogador tem uma forma de lidar e de superar os momentos adversos de forma diferente. O Plata é um jogador que se esforça, que dá tudo que ele tem durante os 90 minutos, se sacrifica pela equipe, sempre fez, é um jogador muito importante para a gente e está passando por esse momento de ser criticado. O que nós temos que fazer como grupo é demonstrar a ele a importância que ele tem dentro do grupo. Eu, como treinador, e os jogadores, os companheiros dele, demonstrar. Eles fazem isso durante o dia a dia porque ele é um jogador muito importante. Muito importante. Ele tem muitas valências
que nos ajudam, nos potencializam como equipe. E não tenho dúvida que ele, junto com a melhor versão da equipe, ele vai nos ajudar bastante durante essa temporada. Então, espero que ele supere esse momento adverso o antes possível, porque a gente precisa dele. Oi, Felipe. Boa noite. Igor Siqueira, do UOL. Umas questões também que envolvem parte dentro e fora de campo, né? Essa semana prévia, esses dias prévios, teve, eu diria, de muito protesto, inclusive no ambiente próprio do jogador, no sentido condomínio, casa e tal. Como é que foi a repercussão disso dentro do grupo? Enfim, como é que vocês perceberam esse cenário, desse nível de pressão de torcida organizada e lá na cátedra e tal? E também, só para aproveitar a parte do campo bola, o Flamengo já fez uma goleada de 7-1 anterior, né? E o desempenho voltou a cair. Existe algum tipo de métrica no olho ou GPS, alguma coisa na área de desempenho que você consiga ter já, nesse momento, a confiança de que não vai cair novamente na final? De que o time, de fato, em algum momento, já retomou o seu melhor desempenho nesse momento, depois de fazer um 8-0 que pese a qualidade do Madureira? Cada jogo é diferente. No futebol são momentos de confiança, de estados de ânimo. E jogos assim são importantes para que o jogador, como eu falei, recupere essa confiança com bola, para que ele se recupere também a sintonia com o torcedor e tudo mais. Mas cada jogo tem um contexto diferente. Eu sou da seguinte teoria, que o jogador grande cresce em jogo grande. Então temos uma final pela frente e eu sempre espero a melhor versão dos meus jogadores. Eu acredito que eles estão preparados para apresentar a sua melhor versão e cabe a mim agora fazer o melhor plano de jogo para que eles possam performar o melhor possível e que a gente possa vencer um clássico que é tão difícil. O torcedor tem, como eu falei, todo o direito de protestar, de ir ao CT, de demonstrar a insatisfação que ele tem com os jogadores, né? Então, o nosso papel é tentar nos aproximarmos o máximo possível do torcedor, para que o torcedor se sinta representado, mas também se sinta com uma resposta, né? Já seja dentro do campo, já seja com uma declaração, com qualquer coisa. Então, eu espero o antes possível que o torcedor se sinta representado novamente pela nossa equipe. Felipe, aqui Luiz Assado, GE. Seguindo um pouco nessa linha ainda, queria saber como é que vocês trabalham no dia a dia, se é que trabalham quando o ambiente está nesse nível de pressão, assim, né? Como é que você faz na conversa com os jogadores, enfim, como é que isso funciona também para vocês conseguirem superar, né, e dar uma resposta que o torcedor tanto quer? E se me permite uma segunda pergunta, a janela de transferências fecha amanhã. Queria saber se no seu balanço foi positivo, se a diretoria cumpriu com aquelas funções ali que você enxergou, né, que eram necessárias também para reforçar, de chegadas e saídas também, né, mas seu balanço da janela. Obrigada. Sim, para mim, temos um elenco ultra, super competitivo. Sempre disse, né, claro que tem que demonstrar logo, mas para mim é o melhor elenco da América. Continua sendo, mantivemos praticamente todos os jogadores importantes e ainda com a chegada do Vitão, do André e do Paquetá. Teve mais alguma, não? Que eu esqueci. E Vitão, isso, os três. Isso. No qual potencializou ainda mais o nosso elenco. E acredito que se ficar assim mesmo, se fechar assim, estamos muito bem servidos. Do líder. Bom, sempre quando se perde o jogo, o ambiente tem uma tendência a ficar sempre mais assim, triste, um pouco mais quieto, mais calmo, e eu sempre tento separar as coisas, né, do que o ambiente de trabalho, que os jogadores tenham sempre uma harmonia muito grande para poder trabalhar. Claro que sempre vão existir os que estão insatisfeitos, os que jogam menos minutos, ou que sintam que não são tão importantes. Isso sempre existe, mas o meu papel é tentar deixar o ambiente mais leve possível para poder trabalhar. Nunca é fácil depois de perder 2 finais, né? Nunca é fácil. Isso, o jogador sente a cobrança, primeiro sente a derrota, depois sente a cobrança externa, a cobrança interna também, familiar, tudo. Então, claro que ninguém está quando perde, vão estar para brincadeira, mas que eles se sintam mais leves possível para poder trabalhar e performar nos treinos e recuperar a confiança. Felipe, boa noite. Felipe, você, desde que assumiu como técnico do Flamengo, você sempre defende 4 ou mais dias para se trabalhar para um jogo.
Você vai ter 5 dias durante essa semana e vai enfrentar no domingo uma final contra o adversário que mais te dá dor de cabeça desde que você sentou nessa cadeira. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O quanto é importante esses 5 dias de trabalho que você tem pela frente e o quanto é importante até para a tua permanência a vitória sobre o Fluminense e o título do Campeonato Carioca. Obrigado. Efetivamente, é um adversário muito difícil. Nos últimos anos, sempre foram jogos complicados para o Flamengo. Nós também somos complicados para eles, né? É um clássico que é muito igualado pela rivalidade, pelo que representa no Rio de Janeiro. Mas, como você bem citou, vai ser a primeira vez que vamos ter 5 dias para treinar, né? Então, com o grupo todo, e isso eu acho que é fundamental para que possamos fazer vários tipos de treinamentos que não tivemos tempo para fazer e chegar ao melhor possível nesse jogo, que a gente possa chegar na nossa melhor forma física, forma mental, depois dessa vitória de hoje, para poder fazer um grande jogo e tomara vencer essa final, que é muito importante para todos nós. Estou com frio aqui. Que isso? Tá frio aqui dentro? Desculpa, eu tô... Poxa, porra. Não, caramba. Felipe, Desculpa. tudo bem? Boa noite. Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, esse foi o terceiro jogo do Flamengo no ano em que a equipe não sofreu gols, né? Foi a vitória de 1-0 sobre o Vasco, depois o jogo de ida contra o Madureira e agora o jogo de volta. Nas 3 oportunidades, o Vitão era um dos zagueiros no time titular. Eu queria saber se você pretende utilizar mais o Vitão em jogos importantes. A gente sabe que ele acabou não entrando contra o Lanús, nem na ida, nem na volta. Queria saber, sabendo disso, nas boas atuações dele, se você pretende usar ele em mais jogos. E se me permite também, agora são 00:06, já é aniversário do ídolo Zico. Se puder mandar um recado para ele também. Obrigado. Poxa, vou ligar para ele. Merece a ligação. É o ídolo máximo e eterno, nosso rei. Sobre o Vitão. Não, o Vitão é um jogador que tem muito potencial, muito talento, mas principal, gosta de aprender, gosta de treinar, gosta de perguntar, dedicado, humilde, e a margem de evolução dele é muito grande. Já dá para ver muito ele fazendo todos os conceitos que a gente pede, tanto defensivos como ofensivos. O zagueiro na nossa equipe tem muita função, eu peço muitas coisas para eles, e como também já trabalhou com outros grandes treinadores, já vem com isso pronto, né, porque é um jogador, como eu diria, caro nesse sentido, que já vem com esses conceitos já de fábrica, então o treinador tem que trabalhar menos, mas é um jogador que, claro, sem nenhuma dúvida, pede passagem, né? Então cada jogo que ele joga, cada treino que ele faz nesse nível, sempre fica mais difícil para o treinador decidir. Então essa é a dor de cabeça que eu gosto, que é a boa, né? E ele está evoluindo cada jogo que ele joga. Felipe, Roque, coluna do Fla. Sei que você já disse que contratações são temas do José Boto, mas eu queria te fazer a pergunta de campo e bola. O Flamengo vai fechar agora a janela de transferências e não vai ter um centroavante, né? Eu queria te perguntar se, de fato, você solicitou esse centroavante em algum momento, e porque quando você não tem um Pedro, você tem feito alguns testes, né, como Plata, Carrascal, Paquetá, e o time tem caído desempenho ofensivo na parte de conversão e gols, e com o Pedro você tem feito uma boa conversão. Você solicitou esse centroavante e o quanto que essa não vinda desse possível reserva pode impactar ao teu plano de jogo até a janela do meio do ano? Bom, primeiro, temos centroavante, né? Temos. É claro que estamos procurando desde o ano passado, estamos aí no mercado avaliando situações, até mesmo para criar essa concorrência interna que eleva muito o nível dos jogadores, para que eles possam crescer ainda mais. Então, claro que estamos procurando. Não é uma tarefa fácil, eu acompanhei bastante esse processo, não é simples, mas eu acredito que com o Pedro recuperando o nível dele, que todos vimos aonde ele deixou a régua dele ano passado, por exemplo, antes até ele fraturar o braço, nessa fase final de temporada, jogo do Palmeiras, do Botafogo, onde ele foi, realmente, ele fez a diferença. Então, a hora que ele recuperar esse nível, não tenho nenhuma dúvida que é o jogador, né? Então, e outros podem jogar ali, como o Bruno Henrique, como você bem falou, o Plata. Os outros, já vejo, o Paquetá também já fez essa função. Eu já vejo como os outros, eu já acho que já tem mais dificuldade. O Wallace também faz ali. Então, assim, estamos servidos na posição, mas como o Flamengo, como clube,
E falando já um pouco da parte do Boto, mas está sempre procurando os melhores jogadores, sempre. Não só porque esse é o elenco, na minha visão, o melhor elenco, que tem que parar por aí. Temos que sempre estar evoluindo, e as peças que não encaixam, ou não estão num bom nível, ou não encaixam, querem sair da saída, e chegarem jogadores sempre para poder renovar a força e também a idade e a qualidade do elenco. Felipe, aqui Jonas Stelman, do canal Gol TV. Parabéns pela vitória. Muito se fala do mental do elenco, e na última partida contra o Lanús você deixou isso muito claro. Eu preciso recuperar o mental do meu elenco, e hoje, mais uma vez, você citou o mental do elenco, mediante todos os protestos que estão acontecendo com um momento ruim, né? Como é que está o seu mental, Felipe? O seu mental está elevado? Você continua motivado para tirar o elenco dessa situação? Como é que está? Se fala muito no mental aí do elenco, mas o torcedor ele quer saber como é que está o mental do Felipe Luiz para fazer com que o Flamengo possa voltar a jogar um bom futebol. Como eu falei, me desafio o máximo sempre. Esse momento é o momento que mais me desafiou na minha vida. E eu sempre sou um cara super positivo, trabalhador, e meu mental como eu sempre falo, sou movido a desafios. E eu gosto tanto dessa profissão que eu gosto até do momento que não é tão bom. Felipe, boa noite. Rodrigo Ramos, RN. Eu queria passar aqui um dado para você. Você, de 50 jogos contra os times do G12, né, que é Corinthians, os times de maior expressão, seu aproveitamento é de 65,3%. Você só tem 8 derrotas. Só que dessas 8, 3 é para o Fluminense, que é o clube que você tem mais derrotas do que vitória. Tá? O que não pode faltar para você, para o Flamengo sair campeão domingo contra o Fluminense? Que não pode faltar, não. Que nós temos que fazer um jogo perfeito. Sabemos que é um time que o Fluminense é um time que não permite erros do adversário. Já na última derrota, é verdade que todas essas derrotas que a gente teve tem contextos diferentes. A do ano passado nós tínhamos 7 jogadores na seleção brasileira, nas seleções, na data FIFA. Esse ano o time voltando da pré-temporada com 3 dias de treino, e também um time totalmente misto, jogando com alguns jogadores que iam sair. E a primeira derrota também foi antes da semifinal da Copa do Brasil em 2024, com também um time alternativo. Então, todas elas têm contexto. Agora, quer dizer que pode acontecer qualquer coisa no domingo. O que eu espero é chegar com a nossa maior força, nossa melhor físico, nosso melhor mental, nossa melhor versão, porque é um adversário que, para ganhar, já sabe, exige isso, o nosso melhor. Porque, sem nenhuma dúvida, o que esse clássico ele representa para o Rio de Janeiro, somente ganha se você está com o seu melhor. Felipe aqui, boa noite. Júlio Miguel Neto, S1 Live, Disfla e Rubro News TV. Felipe, minha pergunta hoje é direcionada para você. Você está há 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses no Flamengo. E a gente não pode se cegar que acho que está o momento mais turbulento na sua passagem até aqui. Na última coletiva, na derrota para o Lanús, e consequentemente na perda do título, você respondeu que a avaliação ao seu trabalho é a imprensa, é o torcedor que tem que avaliar. Você entende, você é um cara inteligente como e você tem um privilégio de ser torcedor, ex-jogador multicampeão e treinador multicampeão. Falta, às vezes, um pouco de autocrítica para você? Depois do jogo contra o Lanús, um time que brigou com você até o final, substituições como colocar o Cebolinha na direita, você treinou isso durante a semana? Você tinha colocado o Cebola no lugar do Lino no intervalo, e depois você tirou ele e colocou na direita. Faltou um pouco ali, talvez, de leitura. Você treinou isso, você assume um erro, porque o torcedor está preocupado com isso. As 2 finais que o Flamengo perdeu esse ano, tanto para Corinthians e também para o Lanús, o torcedor está bronqueado com isso. Isso aí é óbvio. O que o torcedor Felipe Luiz perguntaria para o treinador Felipe Luiz depois desse jogo? E, principalmente, você que se moldou como técnico que é hoje, vitorioso e inteligente, sempre disse que tentava tirar o melhor de cada treinador que você trabalhou. O que o jogador Felipe Luiz perguntaria para o treinador Felipe Luiz após o jogo contra o Lanús? O que você tentou ali para você não cometer, talvez, um erro no domingo?
É importante essa autocrítica, às vezes, que o torcedor cobra de você. Você se cobra também, você tem essa autocrítica, porque quando você fala que a avaliação depende de nós ou do torcedor, não falta um pouco a sua cobrança em relação a você também? Tuas perguntas sempre são muito, muito difíceis, mas gostei dessa pergunta. Gostei. Muito boa essa pergunta. Eu sou o cara que mais tem autocrítica. O que menos dorme, o que mais se cobra, e talvez a mensagem pós-jogo não conectou. Eu esqueci uma parte da tua pergunta agora, que eu estava com isso na cabeça para te falar. Mas, vamos lá, depois do jogo do Lanús, do Cebola, primeiro eu vou explicar do Cebola. O Cebola estava jogando na esquerda. Sim. E faltavam 25 minutos, ou 20 minutos, acho que 15 minutos para acabar o jogo. Nós estávamos empatando o jogo. Então eu coloquei mais um atacante, coloquei 3-5-2 e coloquei o Cebola de ala direito para tentar fazer um gol. E sofremos o pênalti. Então eu fiquei com Bruno e Pedro na frente, com Arrasca e Paquetá, com o Cebola na direita e o Ayrton na esquerda. Isso, Jorginho e Pulgar, 2 zagueiros. Então a gente fazia um 3-5-2. Então somamos 6 jogadores de ataque, era a forma que eu tinha, do jeito que estava e tudo mais. Então não coloquei o Cebola de lateral direito porque eu achava que era bonito, entendeu? Eu quis já colocar um atacante mais, porque a gente só estava conseguindo chegar com cruzamentos. Mas essa pergunta eu não tive depois da coletiva, então assim, muitas vezes fica, né, no ar, mas eu fico feliz de poder explicar. Sobre a minha análise pós-jogo, e que eu falei aqui, realmente, assim, eu como treinador, ou talvez nós como treinadores, a gente avalia o jogo, e quando eu digo que é um bom jogo, dentro das fases, do que eu imagino do jogo, aonde eu queria levar o jogo, as fases que o jogo tem, ele aconteceu. Então, o jogo que eu imaginava, como a gente ia sair da pressão, como a gente ia empurrar o adversário para dentro da área, aonde estavam os espaços, tudo isso aconteceu. Então, eu avalio o jogo segundo isso, né, segundo essas fases, como a gente defendeu, como, por exemplo, o adversário praticamente não criou, eles fizeram o gol num erro nosso, como a gente chegou na área deles e tudo mais. Depois, lá dentro da área deles, cabe aos jogadores fazer a diferença, que não fizemos. E tivemos aí os melhores jogando. Jogaram o primeiro tempo os que eu achava que eram os melhores naquele momento, depois entraram no banco, como eu falei antes, com o melhor elenco da América, e os jogadores não estavam num dia tão fino, a bola, ou não sei, qualquer coisa. E aí não conseguimos resolver nessa melhor situação. Tomamos um gol faltando 2 minutos, e eu já o contra-ataque final para arrematar. E aí, realmente, o adjetivo usado não foi o certo, um grande jogo, porque quando você ganha, quando você perde não pode ter sido um grande jogo, mas segundo a minha análise como técnico sobre o que eu esperava do jogo e o que eu quis fazer, para mim sim, foi dentro do que cabe, aquilo foi bom. Agora, a execução das coisas não foram boas. Eu sei disso, os jogadores não estão no seu melhor momento de forma, de confiança e tudo mais, e tudo é um processo, é tudo junto. Então, eu mesmo analiso não só a minha tática, senão também a minha coletiva. E não é fácil, eu já falei para vocês, não é fácil para mim. Depois de um ano e amar o clube, amo a torcida, amo tudo, e saber que e perdi 2 finais. Para mim é muito difícil chegar aqui frio e falar, e estou trabalhando nisso para tentar melhorar e me conectar com o torcedor, porque eu quero passar essa mensagem. Hoje é mais fácil porque eu ganhei, mas no outro dia para mim não era tão fácil. Eu odeio perder. Tenho muita dificuldade de lidar com a derrota, já falo isso. E sempre foi assim, e não consigo dormir, fico dias amargurando as derrotas e tenho que trabalhar isso em mim. Mas te agradeço pela pergunta, espero que tenha respondido mais ou menos assim. Ou ficou alguma dúvida? Sim, não. Mas eu erro, não tenho problema nenhum de assumir. Aliás, eu falo perfeitamente que eu sou o responsável. Não tenho problema em assumir. Como eu já disse outras vezes, talvez o treinador, o torcedor, ele goste mais desse perfil de jogador que dá carrinho e tudo mais, que conecta mais. Eu sou um perfil diferente, mas eu conecto com o torcedor de outra forma com ele. Então, eu sempre senti essa conexão com o torcedor, sempre senti, independente do que aconteça daqui para frente. Se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor, o meu carinho pelo Flamengo sempre vai existir.
e acredito que do torcedor para mim também. Agora, a cobrança momentânea, ela tem que existir, sempre teve. Como jogador também fui muito cobrado e muito criticado, com razão, e isso me fez ser melhor. Não tenho dúvida disso, que eu vivi os melhores anos da minha vida aqui. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite.